Obrigado, senhora presidente, senadora Ana Amélia, o vice-presidente, senador Assi. Também cumprimentar o ministro Blairo Maggi, toda a sua equipe aqui presente, o secretário executivo Amar Novak, o doutor Odilson, secretário de Relações Internacionais, o Luiz Rangel, o secretário da SDA e os demais secretários, como o ex-ministro Nery Geller, atual secretário de Política Agrícola, e também os demais senadores. Eu, particularmente, estou duplamente feliz que o Blairo está indo bem no Ministério, né? Duplamente, primeiro por Brasil. Minha alegria é dupla. Primeiro por ser brasileiro, segundo por ser suplente dele, estando aqui ocupando a vaga dele, né, tendo essa missão difícil, né, de substituir aqui o senador Blairo, mas ao mesmo tempo honrosa de estar aqui junto com o nosso colega senador Wellington e também o senador José Medeiros, representando o estado de Mato Grosso. E falar, como o senador Moca acabou de falar, das qualidades, da competência e do conhecimento do setor que tem o ministro Blairo Maggi, seria aí chover no molhado. Eu tive a oportunidade de, na missão que fizemos à China agora recentemente, já falei na tribuna, de acompanhar, juntamente com toda a equipe do MAPA, aqui está o Rangel, o Odilson, o Marcelo, também a Andréia, que é a nossa Dida, lá na China, essa missão do G20, e pude ver o quanto o Blairo é admirado, é respeitado por todos os seus pares, né, que lá na China nós tivemos várias reuniões bilaterais, e como ele pôde representar muito bem o Brasil. E eu queria deixar apenas algumas colocações, não questionamento, que o senhor pudesse falar um pouco do que o senhor pensa sobre a questão dos produtos geneticamente modificados. O senhor tem uma visão um pouco diferenciada, acredito que seria interessante para os telespectadores da TV Senado que nos assiste, o senhor falando um pouco sobre isso, sobre a questão que nós também debativemos lá na missão do G20, sobre a questão do glifosato, né, que é uma preocupação hoje, de que a União Europeia, principalmente a França, tem uma restrição ao uso desses produtos, e isso para nós da agricultura do Brasil seria um retrocesso, até do ponto de vista ambiental para nós. E também falar da agricultura familiar. Eu fiz uma emenda aqui na medida provisória que o governo federal enviou para o Senado, onde primeiramente estava direcionada à agricultura familiar lá no MDS. Depois se colocou na secretaria vinculada à Casa Civil. E eu entendo, como muita gente também entende, que a agricultura familiar deveria estar no Ministério da Agricultura. Não tem porquê nós termos um Ministério da Agricultura e uma Secretaria de Agricultura Familiar separada do Ministério da Agricultura. Então, eu espero que na tramitação dessa medida provisória aqui no Senado tenhamos o apoio dos demais senadores e também a sensibilidade por parte do governo federal de não separar um segmento tão importante que é o segmento da agricultura familiar, que é aquele segmento que coloca realmente a comida na mesa dos brasileiros, a um segundo plano. E, por final, ministro, falar sobre a questão da inspeção federal, a preocupação das agroindústrias, né? Porque hoje nós temos um frigorífico de aves, suínos ou de bovinos, se ele tem 1.000 funcionários, ele tem 10% desses funcionários que está fazendo a inspeção federal, custeada pelo empresário, pela empresa dona do frigorífico, e tem outros 10% que faz a inspeção da qualidade também do próprio empresa. Então, tem uma dupla finalidade, são 200 pessoas só para fazer a inspeção. Eu entendo que nesse processo de desburocratização e de diminuição de custo, esses funcionários que hoje estão na... Poderia pedir um pouco de silêncio, senadora, para poder me pedir silêncio no plenário, senão eu não consigo falar. Obrigado. Falando sobre a inspeção federal. Nós temos hoje, voltando a falar de novo, um frigorífico que tem 1.000 funcionários, ele tem 200 funcionários só fazendo inspeção. 100 pela inspeção federal, custeado pela empresa, pelo dono do frigorífico, e mais 100 que é a garantia da qualidade da empresa. Então, na minha opinião, como empresário e senador, existe uma dupla finalidade e quem paga a conta é a empresa. Nós estamos num processo em que o senhor entende, eu também entendo, que quem tem garantia o seu produto é a empresa. Então, para que se tem uma garantia da qualidade, tem um veterinário responsável, um fiscal federal pelaquela unidade, por que a empresa tem que bancar mais 100 funcionários para fazer essa inspeção? Então, são questões que têm que ser colocadas, têm que ser discutidas, porque esse é um custo que onera os empresários, que onera a empresa e que está aí para cada vez mais complicado, principalmente no momento que nós temos uma lei trabalhista
muito complicada, muito difícil, que hoje você ser empreendedor e gerar emprego, na verdade, é uma atividade de alto risco no Brasil. São essas considerações. Obrigada, senador.